CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Vamos hoje dar continuidade ao estudo do livro Céu e Inferno. E antes, porém, faremos a leitura do Evangelho, a prece, e em seguida continuaremos no raciocínio em torno do livro Céu e Inferno. Capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Item 10. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. O servidor que conheceu a vontade do seu amo e que, apesar disso, não se preparou e não procedeu de acordo com a vontade dele, será rudemente castigado. Mas aquele que, não sabendo da sua vontade, fez coisas dignas de castigo, será menos castigado. Muito se pedirá àquele a quem muito foi dado, e maiores contas serão pedidas àqueles a quem muito foi confiado. Nós estamos recebendo muito, né? Muito. Então agradecemos a Deus por tudo que estamos recebendo nesta casa de amor, o conhecimento, a oportunidade de aplicar esse conhecimento junto aos nossos irmãos, junto aos nossos companheiros de lida, de trabalho, junto aos companheiros menos favorecidos, as nossas irmãs assistidas da nossa casa. Agradecemos muito e que possamos sempre, com a ajuda dos guias da nossa casa, do nosso irmão altivo, dos guias que estão sempre ao nosso lado, aprender e estudar como vamos fazer hoje. Então, em nome desses espíritos amigos, em nome do altivo, da direção espiritual da nossa casa, em nome do amor, do nosso amor, minha querida, do amor de Jesus Cristo, do amor de Kardec, de Leon Denis, pela doutrina espírita, em nome do teu amor, acima de tudo, Senhor, e do amor de Deus, é que iniciamos os estudos desta manhã. Que assim seja. Então, vamos lá. O livro O Céu e o Inferno. A gente já viu a questão do inferno, que ele não existe, né? Vimos as ideias favoráveis ao inferno, de onde surgiram essas ideias. Veio lá dos pagãos, dos povos pagãos, da mitologia grega, da mitologia greco-romana, e foi criado em cima disso um inferno muito mais cruel, o inferno dos cristãos, um inferno crudelíssimo. E Kardec refutou essas ideias. Vamos agora para o limbo. Então já vimos o céu, chegamos à conclusão que ninguém ia para o céu, né? A não ser eu. Fomos para o inferno. Chegamos à conclusão que se existisse o inferno, todos vocês iam para o inferno, né? Menos eu também. Então ainda bem que não existe o inferno. E agora a gente vai para o limbo. O limbo, eu ia ver aqui, eu deixei meu relógio, meu celular para a gente ler. Mas o limbo acho que não existe mais. A igreja tirou o limbo, né? Acabou com o limbo. A igreja é poderosa, né? Coloca Joana d'Arc no inferno, depois santifica, tira, faz o limbo, tira o limbo. Vamos ver aqui o que é o limbo, né? O que é o limbo? Limbo lembra lodo, né? Limbo lembra lodo, não lembra? Lembra? Mas não é essa a ideia, não. Pena, deixa o dicionário lá, senão a gente já vê aqui. Vamos embora. A igreja... Não, deixa para deixar. Está lá no carro.
A igreja admite, é verdade, uma posição especial em certos casos particulares. As crenças mortas... as crianças, está vendo? Então vamos lá. A igreja admite, é verdade, uma posição especial em certos casos particulares. As crianças mortas com muito pouca idade, não tendo feito mal, não podem serem condenadas ao fogo eterno. Por outro lado, não havendo feito bem, não têm direito a alguma felicidade suprema. Elas ficam então, diz a igreja, nos limbos, situação mista que jamais foi definida e na qual, se não sofrem, também não se desfrutam da perfeita felicidade. Mas, já que sua sorte está irrevogavelmente fixada, elas estão privadas dessa felicidade pela eternidade. Essa privação, já que não dependeu dessas almas que fosse de forma diferente, equivale a um suplício eterno e imerecido. O mesmo ocorre com selvagens, que não tendo recebido a graça do batismo e os conhecimentos da religião, pecam por ignorância, abandonam-se aos seus instintos naturais. Não pode ter nem a culpabilidade, nem os méritos daqueles que puderam agir com conhecimento de causa para o seu adiantamento. A simples lógica repele semelhante doutrina em nome da justiça de Deus. Poxa, uma ideia completamente estapafúrdia. Tanto que não acabou, não existe mais. Agora, o que é criança? Até quantos anos é criança? Até 5, até 6, até 7, até 8? O que a igreja estabeleceu para isso? E ela não explicou. Com 3 anos, uma criança de 3 anos chora. 2 anos, vai ficar no limbo. Não está num lugar bem-aventurado, mas também não está no inferno queimando. Mas que está sofrendo, está. Vocês estão vendo que como que o homem cria, como criou a questão do inferno, como criou a questão do céu. Inventou. Quem inventa é inventor, nem inventou. Ideias essas que hoje não coadunam com a razão, com o conhecimento científico que a humanidade já possui. Não tem como você acreditar no inferno ou no céu beatífico que a igreja trouxe. É aí que as igrejas reformadas mantiveram. No caso das igrejas reformadas, que são os protestantes, que hoje gostam de ser chamados de evangélicos, né? São protestantes. Não sei por que mudaram, não sei por quê, mas enfim. Lá não existe o limbo. E nem existe o que você falou, o purgatório. Só ou vai para o céu ou vai para o inferno. Das duas, uma. Agora você contou lá a história da tua irmã, que desencarnou. Aí vocês vejam, a gente vai relembrar aqui a história que a Malu contou, para ver como essas doutrinas faz tanto mal. Como é que foi, Malu? No microfone. Senão quem está em casa não escuta. Então, pois é, eu tinha uma irmãzinha de 8 meses e ela e meus pais, a nossa formação era muito católica, né? Católica, muito católica. E a minha irmãzinha não teve tempo hábil de batizá-la, não sei por que motivo, eu era muito pequena, só sei que nós éramos batizadas com 3 meses, todo mundo lá em casa. E elazinha, tadinha, não foi batizada. Aí ela veio ter esqueci o nome da doença agora. Aí ela morreu assim da noite para o dia. Aí ela faleceu assim, ela adoeceu no sábado, quando chegou no domingo ela faleceu. E ela estava super bem de saúde, ela era gordinha, bonitinha, estava uma gracinha. Segundo você, esse relato fica na minha mente porque a minha mãe falava, embora eu fosse pequena.
E o que aconteceu? Ela vai e não pôde, e minha mãe sofreu muito até morrer, porque ela não teve tempo hábil para ela se batizar. Então, ela foi enterradinha com aquela vestida que antigamente colocava aquela roupinha de anjinho, né? E a minha mãe sempre repetia a mesma história. Ela morreu com tristeza, porque a minha irmãzinha não tinha sido batizada e Não foi não pro foi para o céu. céu. Vocês estão vendo como faz mal essas doutrinas enganosas? Então, por que a mãe viveu até quantos anos? 72. Até os 72 anos morreu com culpa, porque ela não conseguiu batizar a menina e a menina não foi para o céu. A ignorância. Mas o que faz uma doutrina perniciosa. Perniciosa. Hoje a razão leva a gente a um outro tipo de raciocínio. Por isso que surgiu o iluminismo. O iluminismo foi a época da razão. A razão. Porque a igreja dominava com seus dogmas, controlava todo mundo, surgem as ideias materialistas. O iluminismo trouxe muitas ideias, mas muitos filósofos materialistas, porque não acreditavam, não aceitavam mais essa ideia de inferno que a igreja pregava. Vender as indulgências. Como é que pode vender um pedacinho de céu? Sabia que hoje ainda acontece isso? Se vende, ganha, como é que chama? Escritura e tudo. É uma ideia absurda, mas tem gente que quer o céu fácil. Mentes culpadas, assim, não, eu quero um céu, vou comprar um céu. Pois é. Para alcançar o céu, né? Então vamos terminando aqui. A justiça de Deus está integralmente nestas palavras do Cristo. A cada um segundo suas obras. Mas é preciso entender essas palavras. São as obras boas ou más que se realizam livremente, voluntariamente, as únicas das quais se fica sujeito à responsabilidade. Tudo o que a gente faz, a gente tem responsabilidade. O que não é o caso nem da criança, nem do selvagem, nem de quem não dependeu de ser esclarecido. É outra ideia, né? O selvagem que não teve lá acesso a isso, vai para o inferno. E antes de Jesus Cristo, que essa história de inferno vem com Jesus, o cristão. Tinha lá na mitologia grega o inferno pagão. E aqueles povos? E antes da mitologia, que não sabia de nada, estão no inferno até hoje? Então são vários argumentos contra a ideia do inferno. Alguma pergunta? Patrícia, pergunta? Então eu tenho pergunta. O inferno existe ou não existe? Roberta, existe ou não existe? O Rafaela. Olha, então, a gente vem estudando aqui, tudo bem, ela pode errar porque ela não assistiu às outras aulas, está vindo hoje, pode errar. Nós estamos estudando o livro, eu fico feliz vendo vocês aqui, muito feliz, vocês não sabem como eu fico feliz com vocês aqui estudando. Nós estamos estudando o livro O Céu e o Inferno. Então vocês vão ter
uma ideia, eu repito lá para vocês sempre, vou falar de novo. O livro dos Espíritos é a base, é a coluna vertebral da doutrina espírita, é o livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos é dividido em algumas partes. A primeira parte do livro dos Espíritos gerou o livro A Gênese, que nós estudamos aqui na terça-feira. O livro A Gênese. Gênese significa origem, princípio. Gênese. Da segunda parte do livro dos Espíritos, que fala do mundo espiritual, surgiu o livro dos Médiuns, que é a continuidade do livro dos Espíritos, o que nós acabamos de estudar. Enquanto vocês estavam estudando lá em cima o livro dos Espíritos, nós estávamos aqui de 8 horas da manhã às 9 estudando o livro dos Médiuns, que é a continuidade do livro dos Espíritos, da segunda parte do livro dos Espíritos. Da terceira parte do livro dos Espíritos, que trata das leis morais, começa lá com a lei de adoração, lei natural, lei de adoração, lei do trabalho, aquelas leis todas, surgiu o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec faz até uma pergunta. Nessas leis, lá para o final das leis dessa terceira parte, ele pergunta se essas leis, aquelas leis, não eram o desdobramento dos 10 mandamentos. E os Espíritos dizem que sim. E a principal lei, a mais importante, era a lei de amor, justiça e caridade. Da quarta parte do livro dos Espíritos, e a gente também estuda ali no sábado, vem o livro Céu e Inferno. Ele estuda lá das penas e consolações. É o título lá da quarta parte do livro dos Espíritos. Dali surgiu o livro Céu e Inferno, que nós estamos estudando aqui agora. Então, como se fossem costelas, tá? A Gênese, o livro dos Médiuns, o Evangelho e o Céu e Inferno. Por isso chamamos de Pentateuco, são esses 5 livros importantes para a doutrina espírita. Nós espíritas estudamos a doutrina espírita. Nós não existe espírita candomblessista, existe terreiro de candomblé ou o candomblessista. Existe o terreiro de Umbanda ou o umbandista, de quimbanda, enfim, tem a mediunidade, mas não é doutrina espírita. As igrejas têm mediunidade, não baixa o Espírito Santo lá. Você vai lá, né? De vez em quando, né? Como é que você sabe? Baixa lá. Também tem a mediunidade, mas não tem nada a ver com o que a gente estuda aqui. Eles acreditam em Jesus, têm Jesus como Salvador. Nós também temos Jesus como guia e modelo, mas não professamos a fé da mesma forma. Então estamos estudando aqui o livro O Céu e o Inferno. Nós vimos aqui com Allan Kardec a questão do inferno, a questão do céu, e agora estamos estudando do purgatório, e agora estamos estudando o limbo. O limbo. Então chegamos à conclusão, com várias ideias contra vários argumentos, que não existe o inferno. Como não existe esse céu que a igreja fala, beatífico. A ficar tocando harpa lá, adorando o Senhor. Ninguém aguenta isso, né? Vocês preferem um pagode do que um negócio desse, não é? Então, não existe isso. Então, o inferno, do jeito que fala, não existe. E quem toma conta do inferno? O demônio. Também esse demônio não existe. O que existe é a alma dos homens maus que fazem maldade. As almas dos homens que foram bons fazem bondade. A gente vem estudando isso. Não vou entrar agora explicando o inferno, porque a gente já ficou aqui umas 3 aulas falando sobre isso. Agora, no limbo. O que significa o limbo para a igreja? As crianças que morrem vão para o limbo. Porque a criança não tem maldade para ir para o inferno, nem tem bondade para ir para o céu. Aí ela arrumou um jeito, vão arrumar um lugar. Para onde vão as crianças? Para o limbo. Aí a gente estava discutindo aqui, mas qual é a idade para ser criança? Quantos anos tem a sua filha? 3 meses. Ô Rafaela. Como é o nome dela, Rafaela? Valentina. Se a Valentina desencarnasse,
A Valentina não dava para ir para o céu, porque ela não fez bem para ir para o céu. A Valentina também não ia para o inferno, ela não fez mal para ir para o inferno. Mas a Valentina ia para o limbo. E a igreja não explica o que é o limbo, o que faz lá, o que deixa de fazer. E Valentina vai ficar chorando o tempo inteiro lá, porque ela vai querer mamar lá, né? Vocês estão vendo como essas ideias não são coerentes? Agora, a Valentina foi batizada, Rafaela? Não. Ah, aí entra um detalhe. Se a Valentina não foi batizada, ela vai para o inferno. Sabia? Vai correr para a igreja para batizar não, hein? Então, é coerente a Valentina, com 3 meses de idade, porque não foi batizada, se por um motivo qualquer, e não é isso que a gente quer, está pegando exemplo, morresse hoje, desencarnasse, ela iria para o inferno, porque não foi batizada. E quem nasce na China, que lá até a religião é proibida, vai para onde? Independente de ser boa ou de ser má, vai tudo para o inferno. Vocês estão vendo como essas ideias são incoerentes? Vocês têm que aprender a pensar. Eu repito sempre isso aqui, doutrina espírita para quem gosta de pensar, raciocinar. Senão fica, levanta, senta, ajoelha, levanta, senta, deita, senta, levanta. Obedece. Aí que a gente pensa. Entendeu, Rafaela? Então vamos lá. Se a Valentina morresse hoje, ela ia para onde? Para o mundo espiritual, né? Não existe limbo, não existe inferno, não existe céu. Para o mundo espiritual. Ela é um espírito. Não existe o limbo. Inclusive, a igreja acabou com o limbo. Sabia? Não existe mais o limbo. Quem que vai na igreja aí? Quem que vai assistir missa aí? Pergunta lá se tem limbo. Acabou. A igreja acabou com o limbo. Não existe mais. Agora eu queria saber quem morreu lá atrás, para onde que foi então? Vamos continuar aqui. A doutrina espírita, bota um pouquinho d'água de lá, ensina isto. Não há uma só imperfeição da alma que não traga com ela suas consequências lamentáveis, inevitáveis, e nem só uma boa qualidade que não seja fonte de um prazer. A soma das penas é assim proporcional à soma das imperfeições, da mesma forma que a soma dos prazeres é proporcional às suas qualidades. Vou ler um parágrafo anterior. A justiça de Deus está integralmente nessas palavras de Jesus. A cada um segundo suas obras. E é preciso entender essas palavras. São as obras boas ou más que se realizam voluntariamente, as únicas que se fica sujeito à responsabilidade. Então vamos lá, o que diz a doutrina espírita? As mesmas palavras que disse Jesus, a cada um segundo as suas obras. Quer dizer, o que eu faço na minha vida vai me levar para um lugar bom ou para um lugar ruim. Então eu preciso ter responsabilidade para fazer as minhas obras. Uma criança não tem responsabilidade. Mas esse lugar bom ou ruim é um estado d'alma. Se nós estamos aqui, vocês estão felizes porque estão na casa espírita, estão bem, estão tranquilas, vocês estão num céu, um estado d'alma, não é? O céu é um estado d'alma. Se morresse agora, vocês iam ficar tranquilas também. Se a gente está mal, triste, revoltado com alguma situação que aconteceu conosco, a nossa consciência deixa a gente no inferno. O inferno é um estado d'alma. E o que a doutrina espírita diz? Qual é a grande bandeira da doutrina espírita? Fora da caridade não há salvação. O que significa isso que Jesus disse?
a cada um segundo as suas obras. Você pode ser caridoso em qualquer lugar, em qualquer religião, fazer o bem. É isso que vai diferenciar a gente no mundo espiritual. Entenderam? Tá. Rafaela, quando você morrer, o que vai acontecer com você, Rafaela? Você não sabe? É. Mas você vai morrer, existe a morte? Existe a morte do corpo, né? Mas quando morre tudo acaba ou continua alguma coisa? Continua. O espírito não morre. O espírito que morre é o corpo. E o espírito não morre. O que morre é o corpo. E o espírito vai para algum lugar, tem que ir para algum lugar. Tem uns que voltam para casa, outros tomam o caminho do boteco, do bar. Né, Rafaela? Pois é. Então, por isso que a gente tem que ir deixando os nossos vícios de lado, devagarinho, para a gente não continuar a sofrer. Vamos terminar esse item aqui para entrar no outro. Daí resulta que a alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais que aquela que só tem 3 ou 4. Mas quando dessas 10 imperfeições restar a essa alma a quarta parte, ou a metade, ela sofrerá menos. E no momento em que não lhe restar nenhuma, ela não sofrerá mais e será perfeitamente feliz. Da mesma forma que na terra, aquele que não tem inúmeras doenças sofre mais do que aquele que tem apenas uma. Pela mesma razão, a alma que possui 10 qualidades tem mais prazeres do que a que tem menos. A consequência dessa doutrina é que existem tantos graus no estado feliz ou infeliz das almas após a morte, quantos forem as qualidades boas ou mais que elas possuam, sendo permitido a todas as almas adquirirem o que lhe falta e se desfazerem daquilo que tem de mal, segundo seus esforços e sua vontade. Daí resulta ainda que no futuro não está fechado para nenhuma. Deus não repudia nenhum dos seus filhos. Ele os recebe em seu seio, à medida que ele atinge a perfeição, deixando assim a cada um o mérito das suas obras. A natureza das penas é o objetivo de um capítulo especial. Aliás, ele resulta dos numerosos exemplos citados na segunda parte deste livro. Muito bem, eu vou explicar tudo isso que eu li, que eu sei que é difícil de vocês entenderem. Aí a gente termina aqui o capítulo 4, vai entrar no capítulo 5, que é o quadro comparativo do inferno pagão e inferno cristão. A gente vai entrar já já. O que é o inferno pagão? De onde surgiu o inferno cristão? Ele vem do inferno pagão. Mas vamos lá, dar uma resumida nisso tudo, mas eu não vou refutar as ideias de purgatório, de céu, de inferno. Eu vou dizer o que acontece com a gente, tá? Segundo a doutrina espírita, e que é comprovado por provas irrecusáveis, que a experiência mediúnica nos mostra, nos traz. Quando a gente morre, o corpo é levado para o cemitério ou é cremado, mas o corpo não significa mais nada depois que ele morre. É um pedaço de carne que vai apodrecer, ele vai se desmanchar, vai ficar mole, vai se desmanchar, as minhocas vão comer, dentro do nosso corpo tem uma miríade de seres vivos, vai sumir o corpo. Vocês já viram um cachorro morto na rua, né? Um gato, um rato morto. Não, é aquilo ali que vai acontecer com... O mesmo que acontece com um rato morto, com um cachorro morto, com um gato morto, vai acontecer com um corpo morto. Mas o gato, o cachorro e o rato também tem alguma coisa a mais, que é o princípio inteligente. Nós não vamos entrar nesse assunto agora. Princípio inteligente. E o ser humano também tem uma alma, um espírito. O corpo físico é uma roupa que o espírito usa. A gente troca de roupa, a gente não muda.
A Patrícia veio a semana inteira com essa roupa aí, né, Patrícia? Já mudou de roupa essa semana? Ou é a mesma blusa que você veio sábado, domingo? Trocou, né? Ah, que bom. Trocou hoje, né? Então, você é outra Patrícia porque você trocou de roupa? Não. Você trocou de roupa, ou Rafaela? Também, né? Veio segunda, mas tá tudo bem. Então, quando vocês trocam de roupa, não vou nem mais perguntar isso, tá? Quando vocês trocam de roupa, vocês não são outras pessoas, são? Não, são a mesma pessoa. Se botar uma nova, se sente outra. Tudo bem. Então vamos lá. Sem roupa, nem roupa velha, nem roupa bonita. Sem roupa. Vocês tomam banho, não tomam? Tomou banho, todo mundo toma banho. A gente fica sem roupa. E quando nós estamos sem roupa, estamos nus, tomando um banho, a gente é outra pessoa? Não, não. Quando a gente tira a roupa de carne e osso, a gente não é outra pessoa. Continua a mesma pessoa. Continua sendo o mesmo espírito, sem a roupa de carne. E ela tem uma roupa espiritual, que é o perispírito que vocês já aprenderam. Que é o corpo físico do espírito, mas é um físico mais sutil. É como se fosse assim, ô Roberta, você tem a água, você tem o gelo, você tem o vapor. Qual mais sutil? O vapor, não é? Mas continua sendo água, o vapor. O corpo espiritual continua sendo matéria, mas é uma matéria mais sutil, que a gente não vê. Então a gente continua sendo a mesma pessoa. E não vai para o inferno, não vai para o céu, nem vai para o limbo, nem vai para onde a gente quer. Por isso, as casas de vocês, as nossas casas, têm sempre espírito. Aqui dentro tem espírito, nas igrejas tem espírito, nos botecos tem espírito. Com aqueles que se drogam, tem espírito se drogando com aquelas pessoas. Aqueles que fazem um sexo de qualquer maneira, que vende o corpo, que então, tem espírito. Ou se promiscui, tem espírito junto. Não tem gente em tudo quanto é lugar, gente fazendo tudo quanto é coisa boa e coisa ruim? Quando morre, continua a gente fazendo coisa boa, coisa ruim, em tudo quanto é lugar. Alguns desses espíritos são até separados pela lei de Deus para não trazer problemas para a sociedade. Problemas. Então, a questão do céu, do inferno, é sempre um estado d'alma. Nós não seremos diferentes porque a gente perdeu o corpo de carne. Entenderam isso? Alguma pergunta? Não, mas aí o espírito só evolui depois, né? Sempre. Como aqui agora também, a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo. O objetivo da vida é chegar a Deus. Então você tem espíritos ainda que moram na selva amazônica, são índios, tem tribos lá que nem tiveram contato com o homem, sabia? O homem já sabe que elas existem e hoje ainda elas não tiveram contatos com o ser humano. Então são espíritos bem mais simples. Lá não tem geladeira, não tem ar-condicionado, lá não tem... O que não tem lá que vocês gostam? Não tem luz, não tem rádio, não tem nada. Eles vivem na natureza. Está com fome? Vai e caça um macaquinho para comer. Domingo come um peixinho, né? Melhor um peixe. Estão vivendo lá. Estão lá vivendo a vida deles. Estão muito mais simples do que alguém que vive numa cidade grande como a nossa. Olha só, a gente vai, como você falou, evoluindo, a gente vai crescendo, a gente vai progredindo. Eu prefiro o progresso. Uma vida é muito pouco. Então a gente vem de muitas vidas. Nós já habitamos as matas, nós já fomos seres simples. E hoje estamos aqui aprendendo. Ser pobre, ser rico,
é uma posição circunstancial. O progresso é infinito. Tudo bem? Entenderam isso? Pergunta. Daqui a pouco eu vou fazer pergunta sorteando o celular da Dilane. Quem acertar vai levar. Presta atenção então. Agora a gente vai para um outro capítulo. Como a Dilane vai dando aula para vocês lá do Livro dos Espíritos, acabou lá, vocês vêm para cá para estudar o céu e o inferno. Tá? Eu vou falando bem devagarinho. E começa às 8 horas, de 8 às 9 lá, de 9 às 10 aqui. Faltam 20 minutos só. Quadro comparativo do inferno pagão e do inferno cristão. O que é o inferno pagão? É o inferno dos povos antigos, que vem da mitologia. Aí vocês vão me perguntar o que é mitologia. Bota aí mitologia para eu ver a palavra direitinho. São aquelas ideias antigas, aquelas crenças antigas. De lá, os cristãos, analisaram aquilo e trouxeram. Como é que era o inferno pagão? Bem antes do Cristo, antes de Jesus. Como é que os gregos tinham o inferno dele? Como é que os romanos viam o inferno deles? Como é que eles viam Deus? Eles acreditavam em vários deuses. Eles eram politeístas. Então tinha um Deus, o Deus da fertilidade. Tinha um Deus do trovão. Então tem aqueles nomes, Zeus, vários outros nomes que vocês já ouviram falar por aí dos gregos. Me empresta aqui, Adilane. Você que vai ler ali agora, tá? Ó. A mitologia. A mitologia é um sistema de crenças composta por uma série de narrativas chamados de mito. E estão chamando alguém de mito por aí, né? De mito. Então, ó, mitologia, mito-ogia, estudo. Estudo do mito. E o que é isso? É um sistema de crenças composta por uma série de narrativas chamada de mito. Uma série de narrativas. Essas histórias buscam explicar tudo o que existe e é importante para uma sociedade. Os mitos são histórias que explicam a existência de diversos elementos da natureza, assim como ensinam sobre o comportamento humano. Então eles pegavam a mitologia, pegavam os mitos para se explicar tudo. Eles não sabiam, o povo antigo, por que chove? Por que chove? Por que chove, Rafaela? A nuvem fica pesada se cai água. Mas como é que forma a nuvem? A água que evapora, né, dos mares, dos rios. Aí evapora, formam as nuvens, elas vão ficando pesadas e depois se precipitam. Como é que cai o raio? Como é que dá o raio? Vocês já ouviram a explosão do raio? Aí primeiro acende uma luz, né? Tá. Por que acende aquela luz e depois você escuta o barulho? Por que você não escuta o barulho junto com a luz? Valendo o celular da Dilane. Está até aqui, ó. Está até aqui em cima. Vai com correntinha em tudo, ó. Hã? Se fosse o meu não está aqui. Então vamos lá. A gente sabe que quando uma nuvem choca com a outra, uma nuvem pesada, aliás, tem descargas elétricas. A descarga elétrica. Aí aparece aquela luz, né? Chama de raio. Tss, e depois vem... né? Por que aparece a luz primeiro? Porque a velocidade da luz é maior do que a velocidade do som. Então, primeiro você vê a luz, porque ela é mais rápida, e depois você escuta o barulho. Hoje nós sabemos disso. Mas os... Hã? Pelo choque, pela descarga elétrica. Se você pegar 2 fios ali desencapados e passar, ali tem eletricidade.
né? Passam ali os elétrons. Aí você, quando passa um no outro, o que acontece? Acende a luz e... Pss, né? A mesma coisa, é o mesmo princípio da nuvem. É o mesmo princípio de você pegar uma pedra e passar assim em outra pedra e fazer a luz. Então, os antigos não sabiam. Aí, como é que eles explicavam isso? Tem um Deus lá que pega raio e joga. Eu não me lembro o nome do Deus do trovão. Cronos. Ele jogava lá o trovão. Acho que não sei se é Cronos, não. Jogava lá. Tinha um Deus. Tinha um Deus que provocava a chuva. Hã? Não, eles eram politeístas, vários deuses. A mulher ia ter filho. Muitas mães morriam se não tivesse tudo certinho, tivesse algum problema ali. Então tinha um Deus da fertilidade. Tinha um Deus da fertilidade, não era para as mães que iam ter filho, não. Para plantação, para agricultura. Então, para você ter uma boa colheita, rezava para um Deus. E para tudo que não tinha explicação, tinha um mito. Então eles explicavam tudo através desses mitos. Entendeu o que é a mitologia? E eles achavam também que as pessoas que eram ruins tinham que ter um castigo depois da morte. Olha a ideia do castigo. E as pessoas boas tinham que ir para um lugar bom. Então eles criaram também um lugar bom e um lugar ruim. Deram o nome. Vocês não viram falar no Hades, nos Campos Elíseos? Isso veio lá de trás. Então a ideia era a mesma. Eles explicavam tudo através desses mitos. Isso é mitologia grega. Me perdoe se tem algum professor de história que se eu não falei direito e se falou muita coisa. Aqui é o pouco recurso que eu tenho, o pouco que eu tenho e que eu posso explicar para vocês. Não sou professor de história e conheço muito pouco. E me perdoem aqueles que conhecem muito mais do que eu. E eu não pude atingir o raciocínio de vocês. Mas vocês entenderam, não entenderam? Muito bem. Aí ele começa aqui. Primeiro, inferno pagão. Vamos lá para esses camaradas que inventaram tudo. Como é que era o inferno pagão? Aí diz aqui Kardec: quase não conhecemos o inferno pagão, a não ser pelas narrações dos poetas. Homero foi um poeta épico que veio no século 9 a.C. Olha só, século 9 a.C. Quantos séculos são? 9 séculos são quantos anos? 9 séculos são quantos anos? 9. Um século tem quantos anos? O quê? Um século tem 100 anos. 9 séculos, 9 vezes 100. 900 anos. Então, 900 anos antes do Cristo, quer dizer, século 9 antes do Cristo. 900 anos do Cristo, tinha um poeta chamado Homero. Ele que fala do inferno. Vamos ver o que ele diz aqui. E Virgílio. Virgílio já nasceu há 71 anos antes do Cristo. Veio bem antes do Cristo, um poeta latino. Então ele diz assim, quase não conhecemos o inferno pagão, a não ser pela narrativa dos poetas Homero e Virgílio. Deram a descrição mais completa, mas é preciso levar em consideração as necessidades que a poesia impõe à forma. A descrição de Fénelon, Fénelon foi um prelado, pertenceu à igreja na França em 1651. Em seu Telêmaco, Telêmaco é a mitologia grega, em que ele tratava da mitologia grega. Então, ainda que retirada da mesma fonte quanto as crenças fundamentais, possui a simplicidade mais concisa da prosa.
descrevendo o aspecto lúgubre dos lugares. Ele se dedica principalmente a fazer realçar o gênero de sofrimentos que os culpados suportam e se estende muito sobre a sorte dos maus reis, considerando a instrução do seu real aluno. Eu sei que eu estou lendo, às vezes fica difícil para vocês entenderem, por isso que eu vou parando e explicando. O que eu estou lendo? Eu estou lendo que esse inferno pagão, o que a gente sabe hoje, veio através desses poetas que ele citou aqui. Homero e Virgílio. Homero surgiu 900 anos antes do Cristo. Virgílio, 70 anos antes do Cristo. E esse outro aqui, o Fénelon, foi no século 1600 e século 17, 1651. Então, meados do século 17. Esse trouxe o inferno, que a gente tem mais recente, baseado nesses antigos. É o que a gente tem, um lugar lúgubre, um lugar triste, um lugar de dor. Então, vamos ver aqui o que eles falavam do inferno pagão. Então, eles tinham na cabeça dele o que nós temos hoje. Não é justo eu fazer as coisas tudo certo, eu morrer, já que a vida continua, e ir para um lugar ruim. Ou um camarada que fez tudo errado e ir para um lugar bom. Então já tinham esses centros de justiça. Quando morresse, o mal ia para um lugar ruim, o bom ia para um lugar bom. Por muito popular que seja a sua obra, muitas pessoas não têm essa descrição muito presente na memória, ou não puderam refletir bastante sobre ela para estabelecer uma comparação. Eis porque acreditamos ser útil reproduzir as partes que têm uma relação mais direta com o assunto que nos interessa, isto é, aquelas que dizem respeito mais especialmente à penalidade individual. Então a gente vai falar das penas. Telêmaco, entretanto, Telêmaco vem da mitologia grega, era filho de Penélope e de Ulisses, que foi rei da Ítaca, uma das ilhas situadas ao longo da costa oeste da Grécia. Ela vem lá de trás, mais de 1000 anos antes de Cristo. Aquelas ideias, essas ideias. Mas baseado nessas ideias antigas que o Fénelon trouxe. O Telêmaco. Ouve os gemidos de uma sombra que não podia se consolar. Qual é o vosso infortúnio? Perguntou-lhe. Quem foste vós na terra? Olha, o que traz escrito lá da mitologia é isso aqui. Está ouvindo uma voz, ouve uma voz de infortúnio, quer dizer, uma voz de dor, de tristeza. Aí perguntou, de quem você foi na terra? Quem era você? Qual a vossa dor? Qual o vosso infortúnio? Aí a voz responde, eu era Nabofarzã, o nome lá antigo. Respondeu-lhe a sombra, o rei imponente da imponente Babilônia. Todos os povos do Oriente tremiam só ao ouvir o meu nome. Então a voz está dizendo assim, eu era o rei da Babilônia. Esse inferno era principalmente para os reis que eram maus. A Babilônia era um grande império que dominava aquela parte do mundo naquela época. E o rei da Babilônia, esse Nabofarzã, era um rei mau. Ele está dizendo, só em ouvir meu nome todo mundo tremia de medo. Todos os povos do Oriente tremiam de medo só ao ouvir o meu nome. Eu me fazia adorar pelos babilônios em um templo de mármore, onde era, já vou acabar, tá? Onde era representado por uma estátua de ouro, diante da qual se queimavam noite e dia os preciosos perfumes da Etiópia. Ele ainda fez uma estátua de ouro com
a imagem dele e as pessoas tinham que jogar lá perfume, dia e noite, queimando perfume em torno daquela estátua dele. Jamais pessoa alguma atreveu-se a me contradizer, sem ser imediatamente punido. Todo mundo que contradizia a vontade dele era punido. Todos os dias inventavam-se novos prazeres para me tornar a vida mais deliciosa. Eu era então jovem e robusto. Ai de mim! Quantos êxitos me restavam ainda para usufruir no trono. Porém, uma mulher que eu amava, mas que não me amava, fez-me sentir que eu não era Deus. Sempre uma mulher no meio, né? Ela me envenenou. A mulher envenenou. Essa é a história. Isso é uma história mitológica. Ela me envenenou. Eu a amava, mas ela não me amava, fez-me sentir que não era Deus, ela me envenenou. Eu não sou mais nada. Ontem colocaram com pompa minhas cinzas em uma urna de ouro. Choraram, arrancaram os cabelos, fizeram parecer que queriam se atirar nas chamas da minha fogueira para morrerem comigo. Ainda vão se lamentar junto ao majestoso túmulo onde puseram minhas cinzas. Mas ninguém me lastima. Minha memória causa aversão à minha família. E neste mundo eu já sofro horríveis tratamentos. Então vamos lá. O que ele está dizendo aqui? Ele foi um rei, o rei da Babilônia. Ele era muito mau. Ele obrigava as pessoas a inventar coisas para ele sentir prazer, para não sentir a vida um tédio. Ele era novo, era poderoso, era jovem. E quem contradizesse ele mandava matar, ele punia. Até que um dia ele se apaixonou por uma mulher, essa mulher o enganou e envenenou ele. Ela não gostava dele. E ele morreu. E ele agora está se lamentando, ele está contando o que ele fazia. E mesmo no túmulo dele, tinha um monte de mulher chorando, arrancando os cabelos, que a gente chama de carpideira, né? Tem mulheres pagas para chorar nos túmulos, sabia? Sabia que até hoje tem? Ó, morreu a Dilane é importante, ninguém gosta da Dilane. Aí o Patrício, ó, 100zinho para chorar lá no túmulo da Dilane. É pouco? 100 é pouco, Patrícia? Tem que ser 1000. Para chorar pela Dilane tem que ser mais? Tá bom? Aí paga para as pessoas chegarem lá, não vai embora, arranca o cabelo, chora. Mas ninguém gostava dele, aquilo tudo era arrumado, é o que ele está dizendo. Aí Telêmaco ficou com pena dele. Vamos ver o que Telêmaco diz. Então a gente está entendendo aqui como é que vai entender já como é que é o inferno deles. Telêmaco, sensibilizado com essa cena, lhe diz: durante o vosso reinado éreis verdadeiramente feliz? Sentias essa doce paz sem a qual o coração permanece sempre apertado e abatido no meio das delícias? Não, respondeu o babilônio, nem mesmo sei o que vós quereis dizer. Os sábios louvam essa paz como um único bem. Por mim, jamais a senti. Meu coração era incessantemente agitado por novos desejos, receio e esperança. Tratava-se de distrair a mim mesmo com a comoção das minhas paixões. Tinha o cuidado de conservar essa embriaguez para torná-la contínua. O menor intervalo de razão tranquila teria sido muito amargo para mim. Eis a paz da qual desfrutei. Qualquer outra me parecia uma fábula e um sonho. Eis os bens que lamento. Então vamos lá. Só quando a razão, por alguns segundos, batia na mente dele que ele tinha um pouquinho de paz. Ele só buscava os prazeres. E assim ele morreu. Aí vai contar agora como foi o tormento dele. Isso a gente vai ver na próxima aula, porque o tempo acabou. Semana que vem a gente continua daqui, ouvindo o rei da Babilônia e qual o sofrimento que ele tem.
Em cima desse sofrimento é que foi criado o sofrimento cristão. E vocês vão ver que o sofrimento cristão é muito pior do que o sofrimento pagão. Porque no sofrimento pagão, ele é individual. No sofrimento cristão, vai todo mundo para a caldeira do diabo. Todo mundo vai para a mesma panela. O mal, o muito mal, vai para a mesma panela. Por isso que ele colocou ali, se você tem 10 virtudes, você é muito bom. Se você tem 5 defeitos, você é mal. Mas se você tem 10 defeitos, você é muito mal. É cada um. No inferno pagão, o julgamento era individual. No inferno cristão, a gente vai ver que o julgamento é coletivo. O capeta abre a panela e vai jogando todo mundo para dentro. Se ele viesse aqui, ia rapar todo mundo, tchum, tampar. Ah, mas eu fiz uma coisa útil. Não, fez errado, está aqui. É muito mais cruel o inferno cristão. Ainda bem que não existe esse lugar. Porque se existisse o inferno, eu ia encontrar vocês lá. Pois é. Mas a gente está aprendendo aqui, isso atendeu numa certa época. A gente aprende que é muito mais justo e é muito mais doloroso a nossa crença, a crença na vida futura. Porque você vai ter que revoltar para responder por tudo que você fez. Por tudo que você fez de errado. É mais doloroso do que o inferno, porém mais justo. Porque você não está condenado para sempre. Entendeu, Patrícia? A gente vai estudar isso devagarinho aqui. Então, semana que vem, quando acabar a aula lá, vem para cá, que é rápido. Vamos terminar a nossa aula. Alguma pergunta? Não? Question? Vamos aprender inglês. No question. The book in the table, question, no question, isso eu sei. Mais do que isso. Então vamos rezar? Vamos fazer a prece, Edilane? Tá? Então vamos agradecer a Jesus, agradecemos a Deus, agradecemos aos espíritos amigos aqui presentes que nos auxiliaram, nos instruíram, nos ajudaram. Agradecer a Jesus, o teu amor, nos mostrando que não existe um inferno perpétuo, que só depende de nós a nossa felicidade. Obrigado, nos inspire, nos ajude e leve as nossas irmãs, os nossos irmãos, a todos nós de volta aos nossos lares, em paz, em segurança, sob a tua proteção, sob a proteção de Deus. Em nome do nosso altivo, diretor da nossa casa, dos espíritos guias que junto a ele dirige o SEAP, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, em teu nome, Jesus, do nosso patrono, em nome de Deus acima de tudo, encerramos os estudos em torno do livro Céu e Inferno. Que assim seja.